Boa noite todos vocês queridos que me acompanham aqui pelo canal do YouTube. É um prazer, é uma alegria, estamos aqui de volta, mais um programa falando sobre saúde da alma. E eu tenho certeza que esse programa também hoje, mais uma vez, você que já tem nos acompanhado esses dias, ou para você que está chegando aqui agora, eu tenho certeza que hoje o tema, de alguma forma, vai falar no seu coração. Esse tema que nós estamos falando, começamos na semana retrasada, porque aqui o Feridas na Alma, aqui Saúde da Alma, nós apresentamos de 15 em 15 dias. Então, nós falamos no último programa sobre feridas da alma escondidas e a gente falou sobre rejeição. Teve assim uma repercussão muito legal, muitas pessoas me enviaram mensagens e essa é a proposta do programa, que os temas que a gente tem abordado aqui possa mexer com você a ponto de você entender, compreender. Às vezes a gente passa por tantas coisas na vida e a gente não tem a percepção o que acontece com a gente. Porque de repente a gente se entristece, a gente fica machucado, a gente carrega uma dor, um peso, uma acusação, quem sabe, e às vezes a gente não dá a importância devida. A gente sempre pensa assim, vai passar. E de fato algumas coisas elas passam, outras a gente vê que de tempo em tempo elas vêm novamente, muitas vezes atormentar, trazer angústias, trazer até mesmo ansiedade, depressão e faz com que a gente não viva a plenitude da vida que Deus nos deu. Estamos aqui começando o programa Saúde na Alma e hoje nós vamos para o segundo tema desse feridas emocionais e hoje nós vamos falar sobre abandono. E a pergunta é, você já se sentiu abandonado? Você já foi abandonado? De repente pela sua família, por alguém da sua família, o pai, ou mãe, ou um amigo, ou um relacionamento. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Eu já falei, nos outros programas que às vezes não é o fato da pessoa ter feito, te rejeitado ou te abandonado, mas é o fato de você se sentir dessa maneira. E é isso que nós estamos tratando, porque o nosso desejo é que essa palavra chegue ao seu coração. E que você veja que tem um caminho para você, tem uma cura para você. Enquanto as pessoas estão entrando aí, eu quero dar boas-vindas, eu quero aproveitar, pedir para você, me seguir nas redes sociais. Se você quiser mandar uma mensagem, um direct, às vezes as pessoas elas ficam um pouco acanhadas, no final a gente abre aqui para as perguntas, às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas. Aliás, essa semana eu recebi uma mensagem de uma querida, que mora muito longe aqui do Rio de Janeiro, e ela de Recife. E ela mandou uma mensagem, porque a palavra que foi ministrada, o tema que a gente falou sobre rejeição, tocou ela profundamente. E ela buscou ajuda, e eu fiquei muito feliz. Acabei dando também o meu contato pessoal e a gente pôde conversar pelo telefone. E ela falou para mim, Bispa, foi muito bom, não imaginava que você fosse conversar comigo, me atender, uma ligação. E foi muito importante para ela. E esse é o objetivo, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui com vocês. E cada 15 dias trazendo um tema, uma palavra. Então, se você quiser, você pode me seguir nas redes sociais, mandar uma mensagem, até mesmo dizer o que tem sido esse programa para você, essa live, o quanto você já foi abençoado, de repente algo que mexeu com o seu coração, ou mesmo você que percebeu algo que você até então não tinha percebido. É só me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Rosana Abud. Você também pode entrar em contato aqui, deixar o seu comentário aqui também no canal do YouTube, deixando uma mensagem, também o seu contato. Nós temos um grupo, que a gente chama um grupo da célula, que é VIP. É um grupo que a gente reparte algumas informações, eu passo para vocês algumas coisas, tem um retorno também, a gente deixa aberto só nesse período do programa, então é um WhatsApp que não fica aberto toda hora, então você vai poder receber mensagens. Se você quiser participar desse grupo VIP, é só escrever a palavra aí, eu quero.
né? Só você escrever eu quero e nós vamos entrar em contato, vamos mandar um link para você e você vai poder participar desse grupo e também fazer as perguntas. No finalzinho, assim que a gente terminar, nós vamos fazer a oração e você pode deixar aqui a sua pergunta. Às vezes você tem uma dúvida, às vezes você não tem com quem conversar e nós estamos sempre a postos aqui para te ajudar. Amém? Eu também quero convidar você, se quiser me conhecer pessoalmente, se você está aqui no Rio de Janeiro ou vem visitar essa cidade maravilhosa, eu estou ali na Renascer de Vila Isabel. O endereço é Boulevard 28 de Setembro, 258 em Vila Isabel. Então eu estou ali às quintas-feiras, às 19h30 e domingo às 18 horas. O horário que eu estou. Tem também pela manhã, o meu marido, o Bispo Abud, está ali também em Vila Isabel. Aliás, na próxima quarta-feira eu intercalo com ele, né? Ele faz aqui um podcast, pode e vai. Então na próxima quarta-feira você pode sempre estar ligadinho aqui ou me acompanhando aqui no Saúde da Alma, ou esse podcast também, que pessoas têm testemunhado, falado, e é um podcast que vai fazer você ser impulsionado e seguir em frente e passar por todos os desafios que sempre a gente tem aqui. E é muito bom estar com vocês, eu espero que todo mundo já tenha entrado aí, e como eu falei, hoje nós vamos para o nosso segundo tema, falando sobre feridas da alma, né? Feridas emocionais escondidas. Por que escondidas? Porque tem certas feridas, assim, qualquer machucado que a gente tem, e às vezes aquele machucado feio, e que às vezes até nos envergonha, né? Quando a gente era criança, tinha vergonha de mostrar, e a gente queria esconder. Só que um ferimento, quando ele não é tratado, ele pode infeccionar. E pode gerar outros problemas. E eu tenho visto nesses anos, como pastora, cuidando de pessoas, de adolescentes, crianças, famílias, casais, eu percebo quanto as pessoas carregam feridas na sua alma e nem têm consciência que tem uma ferida, sente uma dor, sente um incômodo, sente uma tristeza, sente uma angústia, mas não consegue identificar. E eu me propus, né, desde o momento que a gente começou a fazer a célula que eu fazia em casa e agora aqui, nesse estúdio lindo, maravilhoso, abençoado, a gente tem procurado falar novamente de assuntos que já foram tratados e que muitas pessoas, né, estão entrando, são novas aqui no canal. Aliás, eu quero pedir também para que você se inscreva, você que ainda não se inscreveu. Nós já atingimos, né, aí 1000 pessoas, glória a Deus, foi uma grande vitória já com esse novo programa. Aproveite e se inscreva, tá bom? E acione aí o sininho e encaminhe essa live para outras pessoas. Às vezes o assunto que a gente vai tratar aqui não tem a ver com você, talvez você já tenha superado um trauma, uma ferida, você já passou por esse processo, mas de repente você aí identifica alguém da sua família, um amigo, um irmão em Cristo, alguém que às vezes você, conversando com ela, você percebe que essa pessoa, ela tem alguns traços na sua personalidade, ela tem alguns comportamentos que de repente a pessoa estoura, ela acaba tendo uma reação, às vezes até violenta, ou ela se cala completamente e você pode ajudá-la e falar, olha, de repente você já procurou entender o motivo, você já procurou ajuda, porque uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade é de se abrir. É de falar do problema que está enfrentando. Algumas pessoas até buscam terapias, né? Buscam um terapeuta, vão cuidar da sua alma. Mas outras pessoas se fecham até mesmo por uma religiosidade. E a religiosidade te impede, às vezes, de você assumir que você não está bem. Jesus, quando ele chegava e ele se aproximava das pessoas, parecia óbvio, né? Às vezes era um cego, era um aleijado, que o que a pessoa precisava era daquela cura. Mas Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? E isso é uma das coisas que me apaixonam, que me faz cada vez mais assim, apaixonada pela palavra,
pela verdade de Jesus, porque a gente precisa falar o que a gente precisa. Mas espera aí, de repente você pensa assim, poxa, bispa, mas eu nem sei o que eu preciso. Eu nem sei o que eu tenho. Eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma angústia, eu tenho às vezes crises, né, às vezes de choro, ou uma crise de depressão, ou eu sofro de ansiedade, ou algum transtorno até mais sério, que às vezes a gente despreza por ter muitas vezes uma mentalidade religiosa. E eu quero dizer para você, rompa isso. Sabe, a gente quer enganar quem? Quem você quer enganar? Às vezes a gente pode até tentar disfarçar essa ferida, né? Escondendo ela para um marido, para uma esposa, para um pai, para uma mãe, para um namorado, enfim, para alguém, um amigo. Mas eu tenho certeza que de Deus você não vai conseguir esconder. E chega a hora da verdade. E a verdade, ela nos liberta. E a gente precisa conhecer a verdade. Eu quero falar isso para vocês, nós vamos para o nosso tema hoje, né? A passagem bíblica, que é o versículo, né? Ou o tema sobre o abandono que nós estamos falando hoje. E aqui a palavra de Deus fala no Salmo 27, versículo 10. Acho que todos nós, a maioria conhece. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o meu Deus vai me acolher. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor vai me acolher. Essa é uma verdade que nós precisamos conhecer. Qual é o pai que, mesmo não querendo, mesmo não tendo a intenção, ele acaba abandonando um filho? Acaba um pai, uma mãe, os pais abandonando seus filhos, às vezes por uma vida agitada, tem que sair para trabalhar, às vezes tem que deixar essa criança, esse adolescente, com alguém para cuidar, às vezes um vizinho, um parente, ou é deixado ali na casa, né, do avô e da avó. Esse pai e essa mãe estão trabalhando, estão fazendo o que precisa fazer para sustentar, para dar o sustento para aquela criança. Só que aquela criança, né, porque a gente falou no outro programa sobre a rejeição, é a primeira ferida que acontece, porque já acontece no ventre. Se você não assistiu, né, depois pega aqui no canal, uma bênção você entender, porque a rejeição ela já pode acontecer no ventre da pessoa. Como aconteceu comigo, até dei o meu testemunho, falei do que aconteceu no momento difícil que minha mãe teve na minha gravidez e ela sentiu essa rejeição. E ela não queria aquela gravidez naquele momento. Algo que não foi intencional, né? Mas algo que aconteceu na vida dela, e assim pode acontecer na vida de qualquer pessoa, e nós, pessoas que acreditamos em Deus, que desejamos fazer o bem, como Paulo falou, o bem que eu quero, esse eu não pratico, esse eu não faço, e o mal que eu não desejo é exatamente esse que eu faço. E aqui o salmista está falando, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem. Então em algum momento você pode ter sentido isso. E se a rejeição é a primeira ferida que pode acontecer na vida de uma pessoa, a segunda é o abandono, porque já na primeira infância, logo que a criança nasce, às vezes é necessário que esse pai e essa mãe, ou o pai ou a mãe, ou os dois, precisem já sair e deixar com uma pessoa, como eu disse. E nós precisamos compreender algo que às vezes nós não conseguimos entender. A gente só vai sentir lá na frente o estrago desse abandono. E eu não quero aqui avaliar, né, porque eu não estou na sua posição, então eu não posso dizer se foi justo, se foi injusto. Eu não estou aqui para julgar, né, ou mesmo tirar a responsabilidade desse pai e dessa mãe. O que eu quero falar não é com a pessoa que abandonou, mas com a pessoa que se sentiu abandonada. E assim como a rejeição, o abandono ele pode ser sentido em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida.
E quando você é ferido pelo abandono, algumas coisas começam a acontecer. Algumas coisas começam a ter como uma reação. E você, sem perceber que foi a ferida do abandono que está ocasionando comportamentos, palavras ou a falta deles, porque você se sente ou já se sentiu abandonado. E eu quero hoje, mais uma vez, falar dessa segunda ferida, que é uma das grandes queixas que as pessoas têm. Como eu disse, a primeira, a rejeição. A segunda, porque logo que a criança nasce, ela já pode enfrentar, já na primeira infância, a questão do abandono. E aqui, nós vemos que os nossos problemas de ordem física, emocional e espiritual são fruto de feridas que nós trazemos da nossa infância. Às vezes as pessoas não prestam atenção, mas existem dentro delas uma criança que foi ferida em algum momento. É claro que na adolescência, às vezes isso acaba, aflorando e caracterizando mais, porque às vezes a criança ela não percebe que ela foi ferida, que ela tem uma ferida dentro dela. E na adolescência ela acaba se rebelando, ela acaba tendo comportamentos, atitudes. E inclusive em crianças. A gente consegue perceber que crianças ainda muito pequenas, tendo um ataque de ira, de raiva, são agressivas com os seus pais, com outras crianças. Eu lembro quando a minha filha mais velha, Gabriela, ela foi ficar na escolinha, porque eu voltei a trabalhar, ela tinha 1 ano e 10 meses, e eu tinha uma franquia, e eu ficava pela manhã com ela, à tarde eu ia trabalhar e deixava ela na escolinha. E eu lembro que tinha uma criança que começou a morder praticamente todas as crianças da sala. A Gabriela escapou, mas eu vi assim uma reunião de pais onde uma criança foi muito machucada pela mordida dessa criança. Aí os pais se reuniram e foram lá questionar a escola, por que essa criança, Enfim, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a mãe e essa criança, ela tinha sido abandonada pelo pai. Essa mãe criava essa criança sozinha. E aí eu comecei a perceber, e eu comecei a falar, é importante você dar o amor, dar atenção. Era uma forma daquela criança jogar, aquela tristeza, aquela angústia, aquele abandono que ela estava sentindo. E a forma dela se expressar era agredindo o seu coleguinha. E crianças de 2 anos, 1 ano e 10 meses, 2 anos, era da sala da minha filha. Então, vamos entender, se uma criança que às vezes não tem noção, mas ela sente a rejeição, e hoje o tema, ela se sente abandonada, ela vai reagir, ela vai ter um comportamento que vai fugir da normalidade. E é muito importante que a gente entenda que traumas formados na infância podem influenciar comportamentos como pensamentos negativos. A pessoa começa a ter pensamentos ruins, ela começa a não se achar digna, muito parecido com a ferida da rejeição. A ferida do abandono é muito parecido. Até eu gostaria aqui de pontuar. Por quê? Porque as pessoas confundem rejeição com abandono. Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando alguém rejeita alguém, ela está dizendo assim para você, eu não te quero. Então, ela não se sente pertencente. Eu já tenho falado isso aqui. E a pessoa que é abandonada, ela recebe a mensagem assim, eu não posso ficar com você. Eu não quero ficar com você. Eu não consigo ficar ou cuidar de você. São coisas diferentes, mas que podem também, assim como a rejeição, produzir pensamentos negativos. Então, pera um pouquinho. Por que me abandonaram? Porque eu não sou bom. Porque eu devo ter alguma coisa, porque eu não mereço esse amor, porque eu não sou digno desse amor.
Enfim, são coisas que nós vamos trazendo para nossa mente. Por quê? Porque não tem uma resposta. Como é que uma criança cresce, e eu falei isso no outro programa também, de muitas crianças que não têm no registro do seu nascimento o nome do pai. Onde vários lares são criados apenas por mulheres. Acontece também o contrário de mães abandonarem e de rejeitarem. Mas hoje, na população brasileira, o que mais acontece são filhos que não são registrados com o nome do pai. Então a criança se sente rejeitada e se sente também abandonado. Quantos pais saem de casa? Isso aconteceu comigo também. Eu tinha 16 anos, eu não era mais uma criança. Mas eu sofri a ruptura de um abandono que já acontecia sem que eu percebesse, mas que acabou de fato acontecendo quando o meu pai saiu de casa, deixou a gente numa condição muito difícil. Porque minha mãe, que já era uma pessoa que trabalhava, que sustentava praticamente a casa, ela teve que assumir isso. E eu quero dizer que pensamentos negativos, crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É algo que você uma vida inteira ouviu de alguém. Ah, o seu pai te abandonou porque você, enfim, era levado. Ou seu pai te deixou ou me deixou por sua causa. Quando você nasceu, o seu pai foi embora. Eu vejo às vezes sair palavras da boca, às vezes de uma mãe, ou às vezes até de um avô, de uma avó que falou, seus pais foram embora porque eles não te quiseram. E essas crenças limitantes fazem você começar a acreditar que você não é bom, que você não merece ser amado, não merece o amor. E essas crenças vão fazendo com que você não viva uma vida feliz, uma vida abundante. Aí você vai ter incapacidade de gerir, você não vai conseguir fazer gestão da sua vida. São pessoas que não conseguem administrar o tempo, administrar os seus relacionamentos, porque aí pode acontecer um outro fato que é muito comum, aonde a pessoa vai dar abertura para relacionamentos abusivos. Porque qualquer pessoa pode chegar lá e fazer o que quiser. Porque ela fica meio que mendigando o amor dessas pessoas porque ela foi abandonada. Então, se alguém dá um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção, mesmo que a trate mal e faça coisas horríveis, ela prefere conviver com aquela pessoa que às vezes é agressiva, violenta, do que não estar com alguém. Você consegue identificar isso em alguma pessoa da sua família, em você mesmo, em algum amigo? Isso é fruto da ferida do abandono. E esse comportamento, ele não é normal, ele não é natural, porque quando nós somos amados, nós somos seres criados para serem amados. E quando esse amor, ele não acontece, ele não existe da forma que precisa existir, principalmente vindo de um pai e de uma mãe. Quais são as referências que nós temos na vida? Aonde a gente aprende todas as coisas. E é claro que pode ser um pai, uma mãe que adotaram. Alguém que te amou, que te criou e que deu o melhor que ela tinha para você. Mas o fato daquelas pessoas que eram responsáveis por você e não deram o amor que você precisava, por mais que você tenha amor de outras pessoas, aquele lugar é como se o nosso coração tivesse departamentos. E a gente vai se abrir para vários relacionamentos e para vários tipos de amor como existe. E este amor que não foi dado por aqueles que deveriam te amar, existe o quê? Uma carência. Vai ficar faltando como uma vitamina que falta no nosso corpo. A máscara, nós temos falado muito sobre esconder a ferida pela vergonha. Ou mesmo uma proteção que a gente usa para não ter que conviver com aquela questão que é tão dolorida para nós.
Então, nós vemos que quem sofreu o abandono, ela vai tentar se proteger, se esconder de si próprio. Porque se ela não foi amada, ela foi abandonada, ela precisa esconder esse lado que as pessoas não a quiseram. Aí ela vai usar uma máscara, que é uma forma da gente se proteger, e esconder e tentar viver a vida de uma forma que seja suportável. E aí nós vemos o quê? A pessoa que foi abandonada, o pensamento que ninguém se importa com ela. Você já teve esse sentimento? Em algum momento da sua vida, com certeza, mas quem sabe agora, na fase adulta. Ninguém se importa comigo. O que eu falo, o que eu penso, o que eu, enfim, desejo. As pessoas não dão valor, porque essa ferida do abandono está aí dentro de você. É uma ferida que não foi cicatrizada. Ela pode até ter tido uma fase que ela doeu mais em você. Mas como a gente gosta de camuflar as coisas, a gente acaba vestindo uma máscara. E a máscara de quem sofreu o abandono é do dependente. Olha, se você conhece uma pessoa dependente, ela não consegue fazer as coisas sozinha. Ela sempre tem que ter alguém para provar, ela tem que ter sempre alguém para fazer por elas. Eu não estou falando de coisas normais, corriqueiras da vida, eu estou falando de coisas sérias que a pessoa não consegue. Por exemplo, viajar se não for com alguém. Não vai dormir se não tiver alguém. Olhando, estando ali, nós vivemos isso na nossa infância e eu tive situações de irmãos que precisaram, enfim, sentir que eles estavam protegidos. E que precisava dormir com alguém, não consegue dormir sozinho porque tem medo. Medo de ficar sozinho. Porque o abandono é desamor. É a falta do amor que você precisava receber e não recebeu. Então a pessoa vive num ambiente de insegurança, de medos, de angústias. De que alguma coisa ruim pode acontecer na vida dela e não tem ninguém ali para protegê-la, para agasalhá-la. E a pessoa que sofre o abandono, elas não se sentem alimentadas afetivamente. Isso é muito sério. Sabe, às vezes você tem um amor de um homem ou de uma mulher, você tem o amor de um amigo, você tem o amor de irmãos da igreja, mas o fato de você ter sido abandonado, você é uma pessoa carente de amor. É como eu falei desses departamentos que, por mais que a gente tente preencher com outras coisas, não pode ser preenchido somente por Deus. Por isso que o texto que a gente leu aqui, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o meu Deus, o meu Senhor vai me acolher. Isso significa que esse lugar que ficou vago, vazio, abandonado na sua vida, por alguém, a gente está falando de pai e mãe, mas pode ser de um relacionamento, alguém que te abandonou. Eu já tratei de pessoas que estavam prestes a se casar, já estava assim, poucas horas do casamento e foram abandonadas no altar. Foram abandonadas por um relacionamento, por um noivo, por uma noiva. Foram abandonadas no momento que mais precisaram, às vezes de um amigo. Sabe aquele amigo que você ajudou, aquele amigo que você estava sempre ali na hora que você precisou? Ele foi embora? Isso também é um sentimento de abandono. E que a gente carrega. E muitas pessoas até mesmo carregam um sentimento de abandono por Deus. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então, a pessoa se sente, não se sente alimentada afetivamente. Então, ela sempre quer mais, mas nada supre a carência dela. Só o Senhor pode fazer isso por você. E o exemplo que eu quero dar aqui hoje para vocês, do dependente, como eu dei, na outra live da rejeição, a gente falou sobre Gideão. E hoje eu quero falar sobre Moisés. É algo assim, até talvez novo para algumas pessoas, porque
tudo que Moisés viveu e passou fazia parte de um plano de Deus, assim como também Gideão. E assim como muitos homens na Bíblia que passaram por momentos difíceis, aquilo que eu estou falando. Eu não estou aqui querendo analisar o porquê do abandono, o porquê da rejeição, mas eu quero analisar quem se sente e foi abandonado. Aqui na história, né, nós temos o texto de Êxodo 2, de 3 a 10, depois você pode ler, em que Faraó deu uma ordem para que todas as crianças, os meninos, fossem jogados no rio Nilo, afogados no rio Nilo. Porque o crescimento dos hebreus lá no Egito foi grande e ele ficou com medo deles ficarem mais poderosos e dominar os egípcios. E aí Faraó manda matar todos os meninos e colocar, né, que as mães colocassem, matassem ali no rio Nilo. E Joquebede, a mãe de Moisés, ela entendeu que havia um plano de Deus para a vida do seu filho. E ela guarda, ela esconde Moisés por 3 meses. Eu sempre penso assim, como é que uma criança de 3 meses não chorou para uma vizinha denunciar, né? Porque criança, que o que ela mais tem até 3 meses é cólica e chora. Mas de uma forma sobrenatural, ela conseguiu guardar e esconder Moisés por 3 meses, até que não foi possível mais. Aí ela fez lá, pegou um cestinho, betumou e entregou a vida de Moisés nas mãos de Deus, porque ela falou, eu não vou matar o meu filho. Eu vou entregar o meu filho para o destino que Deus tem para ele. E olha que coisa, ela teve que deixar o filho por uma circunstância. Mas Moisés foi abandonado. E aí a filha de Faraó pega, vê que é um hebreu, e ali a irmã que acompanhou ele ali no trajeto, né? Até chegar na filha de Faraó, falou assim, ó, você não deseja que uma hebreia dê de mamar? E aí era a própria irmã de Moisés, Miriam, e foi levado para Joquebede, e ele foi ali amamentado, até chegar a uma certa idade e ser levado para a filha de Faraó. E ele foi criado aonde? Na cultura egípcia. Ele sofreu um abandono? Sofreu. Ele foi deixado. Talvez Moisés não compreendesse o porquê disso. Havia um propósito, um plano de Deus. E tudo, quando a palavra fala que tudo vai cooperar para o nosso bem, você pode ter certeza que tudo é tudo. Até as situações que você viveu na sua vida, as perdas, os abandonos, os seus sofrimentos, têm um propósito porque Deus te trouxe até aqui. E talvez esse foi o caminho para você conhecer a Deus, a sua palavra, e ser resgatado. Bom, Moisés, ele cresce e vive ali na cultura egípcia, ele aprende a cultura, ele aprende a língua, e ele teve ali um propósito em Deus. Mas aí ele vê lá um hebreu sendo maltratado por um soldado egípcio, ele vai lá e acaba matando aquele soldado. Aí ele esconde, achando que ninguém viu, aí ele acaba vendo uma briga de outros 2 hebreus, e aí o que ele fez foi denunciado, e com medo ele foge para o deserto chamado Midian. Deus tinha um propósito para ele ali. Ali ele reconstruiu a sua vida, ele se casou, teve filho, e ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E algo extraordinário acontece. Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Êxodo, versículo 11, e ali ele olha para uma sarça, uma árvore, e ele vê que aquela árvore está pegando fogo e ela não era destruída. E quando ele se aproxima daquela sarça, ele ouve pela primeira vez a voz de Deus. E Deus chama Moisés para ser o libertador do seu povo. Queridos, veja bem, uma pessoa que não foi criada lá com o povo hebreu, ele foi criado pelos egípcios. Ele foi abandonado ali de uma forma que era um propósito de Deus, mas ele sentiu isso. E olha como isso afetou a alma de Moisés. É aquilo que eu tenho falado para vocês, independente da gente entender se tem ou se não tem um propósito, o porquê das coisas, a gente sente. E quando nós não temos a compreensão
daquilo que nos acontece, pode gerar dentro de nós feridas tão profundas que vão começar o quê? A modificar a nossa verdadeira característica. Moisés saiu o quê? Fugitivo. Ele era um fugitivo da justiça, porque Faraó, ao descobrir que ele tinha matado o egípcio, mesmo sendo filho da sua filha, ele quis matá-lo. E Moisés passou 40 anos ali com medo. Ele fugiu, porque algo poderia acontecer com ele, claro. Mas Deus estava o quê? Preparando a vida de Moisés para algo muito maior. E quem Deus chama? Assim como chamou Gideão. Alguém que se sentiu menor e o mais pobre, porque ele se sentiu rejeitado. E aqui no caso, Moisés se sente abandonado e ele estava vivendo uma outra vida. E quantas vezes nós estamos tentando sobreviver, viver uma vida para a gente tentar esquecer um passado de traumas, um passado de dor, um passado de sofrimento, de abandono, que nós estamos falando hoje, e a gente tenta procurar viver a nossa vida porque é natural do homem. E aqui no versículo 11, Deus chama e fala, vai lá e se apresenta para Faraó. E fala para ele libertar, deixar o meu povo ir. Olha a resposta de Moisés. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja aqui nessa narrativa, Moisés dizendo, quem sou eu? Isso é a narrativa de uma pessoa que não se sente capaz, que não se sente preparada para isso, como aconteceu lá com Gideão. E aqui ele tinha uma ferida do abandono, porque até mesmo quando tudo isso aconteceu, ele teve que sair fugido. Ele pode ter pensado, mas por que Deus não me livrou? Por que de repente o coração de Faraó foi tão duro comigo? Por que eu vou ter que sair desse lugar? Por que eu vou ter que deixar minha casa, a minha família, a minha cultura, o meu povo e vou ter que ir para um lugar que eu nem sei onde é? E quantos têm que sobreviver e recomeçar suas vidas porque não tiveram a chance de viver aquela vida que precisava ser vivida? Mas será que isso não está dentro do plano de Deus para você? Você já fez essa pergunta? Se de repente tudo o que aconteceu na sua vida não foi exatamente para você chegar nesse momento e entender que há algo que Deus quer fazer a partir daí. E você veja que Deus em nenhum momento fala com Moisés dizendo, não, Moisés, não é bem assim, né? Resolve essa questão sua de abandono. Não, Deus vai falando para ele o que ele tem como plano maior para a sua vida. Mas Moisés sempre volta no ponto da sua ferida. É o que acontece com a gente. E aqui nós vemos exatamente acontecer. Quem sou eu? Baixa autoestima. Você às vezes não enxerga o valor que você tem porque você foi abandonado. Você não enxerga as características que Deus te deu porque algo ruim aconteceu na sua vida. E você teve que tomar um caminho totalmente diferente daquele que seria justo. Pensa comigo. Um pai que poderia dar condição para o seu filho, um nome, uma identidade, uma pensão, ele se exime. Aquela criança vai ter que viver de uma forma que não era justa viver. E talvez esses pensamentos ocupem a sua mente. Você se sinta frustrado, você se sinta humilhado. E isso causa em você uma falta de visão própria. Quando a gente não tem pai e a gente é abandonado, a gente perde a nossa identidade. E quem sabe você precisa hoje restaurar a sua identidade. Se Deus está falando que você pode, você tem que ir por esse caminho, nós não podemos questionar Deus e dizer quem eu sou. Sabe quem você é? Você é filho de Deus. Você é amado do Pai. E mesmo que coisas ruins tenham acontecido na sua vida,
Deus não deixou de te amar. Deus não te abandonou. Aliás, a palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se comprometeu com você entregando o Filho dele para que você fosse resgatado, para que você fosse salvo desse abandono. Olha aqui, Êxodo 4:1. Ele fala: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O que é isso? É a ferida da insegurança. Não vão acreditar em mim. Porque se você não acredita em você, como é que alguém vai acreditar em você? E por que você não acredita em você? Porque alguém não acreditou. Quem deveria acreditar? Quem deveria te dar o valor não te deu e você não tem referências. E a falta dessas referências te levam a pensar que você não tem valor. Eles não vão acreditar em mim. Essa é a fala, é a narrativa de quem tem a ferida do abandono. Há um tempo atrás, eu estava ministrando essa palavra e uma pessoa me ligou depois e disse assim para mim: Bispa, eu tenho alguns comportamentos e esses comportamentos eu não entendia por que eu agia dessa forma. E conforme a senhora foi ministrando e falando sobre o abandono, eu identifiquei que a minha ferida era abandono, porque eu fui abandonada pelo meu pai, ainda criança. E eu não achava que isso era tão importante para mim, e o quanto isso me trouxe uma personalidade desajustada. E hoje eu consigo identificar que eu preciso ser restaurada. E eu não acredito, são comportamentos que realmente eu me vejo neles. E eu identifiquei que foi pelo abandono. E aí a gente começou a conversar e ela se abriu para a gente fazer a cura. E aí através disso veio o perdão e ela foi recebendo o amor de Deus. E aqui nós vemos em terceiro lugar. Ele fala assim, Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que ele disse? Eu não sei falar. Eu não sei me comunicar. Ou as pessoas que, quando elas vão falar, elas são mal interpretadas. E aí elas percebem que com isso as pessoas acabam abandonando e rejeitando. Então, elas sempre se colocam nessa posição porque elas têm o quê? Complexos. O que eu tenho de ruim que fez aquela pessoa me abandonar? E ela começa a trazer, assim como a rejeição, características até físicas. Ele tinha o quê? Uma dificuldade de fala. E essa dificuldade, com certeza, foi por causa desse processo. Dele ter nascido num povo, ter sido criado por outro, e aquele que estava criando ele escravizava o seu povo de origem. Imagina o que aconteceu nos sentimentos de Moisés. Às vezes a gente fala assim, mas por que aquela pessoa é tão insegura? Por que aquela pessoa ela tem tanta dificuldade de se expressar, de se comunicar? Por que ela sempre é dependente de outra pessoa? Tem que outra pessoa fazer por ela? Tem que outra pessoa falar por ela? E nós vamos ver aqui nesse último ponto. Êxodo 4:13. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. Ou seja, estava dizendo, envia outra pessoa no meu lugar, porque eu não sou essa pessoa. Muito parecido com o Gideão que nós falamos na outra live. Você vê que como comportamento eles são parecidos,
mas eles são diferentes porque a origem, ela é diferente. E pode até ter acontecido as duas coisas, ter havido a rejeição e o abandono. Aqui no caso de Moisés, foi essa questão do abandono. Medo de se expor. O outro é melhor do que eu. O outro sabe falar mais do que eu. E isso até ministerialmente, eu vejo pessoas, e eu identifico muito porque eu sempre fugia de fazer alguma coisa, de me expor, porque eu sofri também da rejeição e também sofri do abandono. E aí é um caso mais complicado, né? Porque a pessoa, ela tem a rejeição e o sentimento de abandono. Então, as características, elas, vamos dizer, elas se acumulam e elas se intensificam porque a pessoa começa a gerar uma personalidade, um temperamento, um comportamento que está tão distante daquilo que é a sua verdadeira característica espiritual. Deus não permitiu que Moisés fosse morto, preservou a vida dele, e mesmo que por um momento ele foi ali, né, abandonado, havia um propósito nisso tudo. Assim como houve na vida de José, que também foi rejeitado e abandonado pelos seus irmãos. Enfim, a gente começa a ver personagens da Bíblia e a gente se identifica tanto. E será que Deus não viu isso? Deus não podia ter preservado? Não, havia um propósito nisso. E eu quero que você saiba que existe para você um propósito. Ah, bispa, mas deu tudo errado. Ai, a minha vida foi difícil. Ah, eu tenho esses conflitos. Ok, você identifica, você vai buscar no Senhor a resposta para todas essas coisas. Você vai buscar em Deus a cura, porque não adianta você ficar remoendo e ficar preso a um passado de sofrimento, um passado dolorido, questionando tudo na sua vida e vivendo uma vida descaracterizada. Chegou um momento que Deus chamou Gideão e falou: vem viver o meu propósito. Sai desse lugar onde você se sente deformado. Isso foi o que os homens fizeram com você, não foi isso que eu fiz com você. Vem, Moisés, vem ser líder, porque esse é o meu propósito para você. Tanto no caso de Gideão como no caso de Moisés, eles tinham o quê? Um chamado para uma liderança. E nós precisamos compreender que, às vezes, até Jesus, ele veio, o que aconteceu? Herodes mandou matar todos os meninos menores de 2 anos. Por quê? Porque ali, algo no mundo espiritual estava acontecendo. Um movimento no mundo espiritual. E o que mais o inferno deseja, os nossos inimigos desejam, é matar na base o plano que Deus tem para a sua vida. Por isso, um pai, uma mãe, um amigo, um relacionamento, alguém vai te causar mal. E você vai associar isso como a vontade de Deus. Não, isso faz parte do processo. Eu costumo dizer, e eu gosto muito de falar, que José deu errado para dar certo. Ele precisou dar tudo errado para dar certo. Porque aquilo que aparentemente estava dando errado, ele foi vendido, ele foi para o Egito, ele entrou na casa lá de Potifar, ele foi preso. Tudo isso aconteceu para ele poder chegar no propósito que Deus tinha para ele, dele se tornar primeiro-ministro. Então veja aqui, que existem, né, 3 tipos de abandono. Eu quero aqui explicar para você um pouquinho, né, o abandono parental, aquele que faz parte de um pai, de uma mãe, enfim, da nossa família. O primeiro abandono é o abandono afetivo. O primeiro não de sequência, não como prioridade. Mas um dos abandonos que existe é o abandono afetivo, que é a negação dos cuidados e da responsabilidade sobre a criança. Então são aqueles pais ausentes, aqueles pais ou avós ou aqueles tutores que veem a criança como um estorvo na vida deles. Aquela criança veio, aquela mãe não pôde mais trabalhar ou ficou doente. Acontece casos, às vezes, de a criança nascer, a mãe morrer e a criança ser apontada como a culpada.
Então, esse abandono afetivo, ele é um dos grandes problemas que a nossa sociedade vive, porque, como eu já disse, hoje, pelo perfil, muitas mulheres criam seus filhos sozinhos, sem a presença do pai, enfim, ou pode acontecer também no caso da mãe. Existe também o abandono material, que é exatamente a negação de serem provedores. Então, esses pais ou esses tutores não dão à criança as necessidades básicas que ela precisa. Queridos, existe o abandono de crianças que não se alimentam, não conseguem comer o mínimo, né, necessário para sobreviver. E às vezes não porque os pais não têm, mas porque eles abandonam essas crianças e acabam gerando esses maus tratos. Isso também é uma forma de abandono. O pai e a mãe estão ali presentes, mas eles não suprem materialmente aquela criança, não dá para aquela criança as necessidades que ela precisa, né, de sustento. E nós vemos que até mesmo pais que negam a pensão, não pagam a pensão dos seus filhos, isso é um abandono material. Ou mesmo mães que recebem a pensão e elas não usam o valor para cuidar, para educar, para a criança. Elas usam para benefício próprio, o pai também, ok? Então, esse é o segundo tipo de abandono. E o terceiro é intelectual. É aquele que a criança é privada de educação. Pais que não levam os filhos à escola, não pagam ou não dão a necessidade, né? Suprem a necessidade dos filhos. Ou seus filhos estudam, não estudam, eles simplesmente não se importam com isso. E isso também é uma forma de abandono. Então preste atenção. Olha como o abandono, ele está, né, no nosso meio, em algumas esferas, que a gente nem imagina e nem concluiu que isso foi um abandono para nós. Às vezes você sofreu aí, né, uma falta de bem material, você não foi sustentado, um pai que não pagou uma pensão, uma mãe que usou, ou um pai que usou os benefícios que seriam seus para outras coisas. Crianças que são desprovidas de alimento, de cuidado. Então veja bem, infelizmente, pensamentos destruidores vão permeando a mente dessa criança, desse adolescente, que cresce com esse vazio, com essa ferida do abandono. E aí ela começa a ter comportamentos evasivos. Então elas não conseguem se relacionar, elas têm medo de confiar, porque elas se apegarem, confiar que aquela pessoa pode abandonar ou tirar delas aquilo que elas têm. Então são crianças, adolescentes e até adultos que têm comportamentos evasivos, não conseguem confiar e se relacionar com outras pessoas. Achatamento afetivo, né? São pessoas que ficam indiferentes às emoções. Elas não se importam se outra pessoa está sofrendo, porque ela foi agredida, ela sofreu uma violência que se chama abandono, então ela não se importa com a dor do outro. Ela não se importa, ela começa, sabe, a ficar indiferente, por quê? Porque ela foi abandonada. Então, o outro que se vire, ela não consegue. Isso acontece muito na relação de irmãos, que ambos, né, ou vários irmãos foram abandonados, só que eles não conseguem ajudar o outro irmão, porque eles têm esse achatamento afetivo. Eles não têm, eles não receberam. E ninguém dá o que não tem para dar. O dia que eu aprendi isso, eu fui liberta de muitas coisas. Eu entendi que muitas pessoas não me deram porque elas não tinham para dar. Então, cuidado na hora que você, às vezes, vai avaliar ou julgar e dizer, não, tinha. Não, você não está lá. Você não sabe o que acontece na vida daquela pessoa
que também passou, assim como a rejeição eu falei, por coisas que ela, como ela foi rejeitada, ela acaba rejeitando. E terceiro lugar, pensamentos exagerados e delirantes. Então a pessoa começa a ficar pressionando outra pessoa. Você não vai me abandonar, você não vai me deixar, você me ama. Então a pessoa começa a ficar desesperado e implorar muitas vezes o amor da outra pessoa. Por isso que acaba dando muitas aberturas para relacionamentos abusivos. E preste atenção, às vezes sem você perceber, você começa a fazer concessões. Por quê? Porque você tem tanto medo de ficar sozinho, de ser abandonado, de ser rejeitado, que você aceita o amor de uma pessoa, né, que diz que ama, mas ela acaba te ferindo, te machucando, mas para não perder aquilo que você tem, você acaba aceitando. E aí você dá abertura para esse tipo de relacionamento abusivo. E temos pessoas que têm repetição de comportamento. Ela, como eu já disse, ela é rejeitada, ela rejeita. Ela foi abandonada e ela não tem capacidade de acolher e de ajudar ninguém. Subserviência. Entra muito nesse caso da pessoa não ter mais amor próprio. Ela se coloca tão para baixo, tão menor, tão insignificante, que ela aceita qualquer porcaria. Então, assim, ela fica mendigando mesmo o amor, o carinho, o respeito, a atenção de uma pessoa, porque ela se colocou nessa posição. E o mais, vou dizer assim, o mais nocivo, né? Que é o comportamento obsessivo. Que é aquela pessoa que é capaz de fazer algo ruim para outra pessoa. A pessoa que tem, né, esse assédio, fica extorquindo, fica ameaçando e fica também se colocando sempre numa posição de vítima e fica trazendo palavras para prender a outra pessoa, fazendo chantagem emocional. E isso é muito nocivo para qualquer relacionamento. Porque a gente parte do princípio que um relacionamento tem que haver liberdade, tem que haver respeito, tem que haver cumplicidade. Então, quando a pessoa tem um comportamento obsessivo, ela chega a atitudes extremas de violência, né? E a gente conhece muitas pessoas que acabam sendo muito evasivas, né? Elas acabam entrando na vida das pessoas, invasivas, elas acabam entrando na vida das pessoas e elas acham que elas têm o direito de manipular e de fazer. Por quê? Porque elas foram abandonadas. Então preste atenção. Nós já estamos no final aqui da live, mas esses são pontos para nós prestarmos atenção e observarmos que esses comportamentos, eles são comportamentos de alguém que está ferido. E uma ferida, como eu disse, são memórias doloridas. Todas as vezes que ela tem um gatilho, alguma coisa faz ela lembrar, ela acaba tendo uma reação. Abandono é desamor. Eu quero falar algo muito importante para vocês hoje, para nós encerrarmos essa live. Quando uma pessoa sofre e é ferida pelo abandono, ela foi roubada do direito de ser amada. Ela não se sente num relacionamento afetivo, ela sempre vai achar que ela tem menos, que ela não é importante. E Deus, Ele olha para nós de uma forma muito diferente da forma como a gente se olha. Você pode se sentir complexado por causa dessa ferida, você pode se sentir inseguro por causa da ferida do abandono, você pode até ter comportamentos obsessivos, ser uma pessoa muitas vezes desligada, não conseguir dar, talvez para os seus filhos, porque você também não recebeu dos seus pais. Mas o Senhor, Ele tem um amor que você não imagina pela sua vida. Quando o seu pai e a sua mãe
ou qualquer pessoa te abandonou, Deus te acolhe. E Ele vai preencher esse vazio do seu coração. Ele vai preencher esse espaço onde você se sente solitário. Esse espaço que você não consegue se enxergar como uma pessoa que pode ser amada, uma pessoa capaz, uma pessoa que foi escolhida por Deus para exercer um propósito aqui na terra. Olha para esses exemplos que foram dados aqui hoje. Deus chamou Moisés para ser um grande líder e foi o maior libertador. Foi o libertador do povo de Israel que estava há 430 anos escravos. Quantas gerações nasceram, viveram e morreram escravos, mas aquela geração que Deus levantou, Moisés, aquela geração conheceu a liberdade. E foi para a liberdade que Cristo te libertou. E você não vai mais se submeter a jugo de escravidão. Você não vai mais aceitar o abandono como a última opção da sua vida, não. Faz parte da sua trajetória. Mas o que Deus preparou para você, os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos. E hoje você precisa se libertar e abrir o seu coração para ser verdadeiramente livre. Livre desse desamor. Você precisa conhecer o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Amém? Colossenses diz, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um pensamento, né, aqui em um corpo, domine-se o vosso coração, o vosso pensamento, e sedes agradecidos. O amor é o vínculo da perfeição. E esse amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, vai trazer paz ao seu coração. Vai trazer certeza para você que mesmo que seus pais ou qualquer pessoa tenha falhado nesse amor, Deus não falhou. E Ele te ama como você é. E Ele te amou. A palavra fala que antes mesmo de nós sermos um ser aqui, estarmos vivos, no ventre da nossa mãe, Ele já escolheu e escreveu todos os nossos dias. E Deus tem essa verdade hoje para você. A verdade que vai te libertar, para que você receba o amor de Deus. E eu quero concluir o texto que fala que Moisés, ele sentiu todas aquelas coisas, mas ele fez o quê? Ele se levantou e viveu o propósito de Deus. Você pode até sentir todas essas coisas, mas você vai, em nome de Jesus, se levantar para viver o propósito de Deus. Ele foi, ele enfrentou Faraó, mesmo com as limitações dele, porque Deus vai te escolher com as suas características, com as suas limitações, mas é o poder de Deus que vai te aperfeiçoar no dia que você se sentir fraco. Porque quando você se sentir fraco, você é forte. É o poder de Deus que vai te aperfeiçoar. E Moisés, ele foi, ele entendeu que havia um propósito e ele deixou o Egito para trás. Ele deixou seus traumas, ele deixou aquele sentimento de abandono e ele foi viver a promessa. E ele fala aqui na palavra de Deus em Hebreus 11:27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme com quem vê aquele que é invisível. Ele viu Deus ali naquela sarça, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não viu. Mas ele, pela fé, ele enfrentou os seus medos. E hoje é dia de você sair desse lugar de medo, você sair desse lugar do deserto e enfrentar o que você precisa enfrentar, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. E se você deseja ser livre dessa ferida do abandono, se você deseja ser curado hoje, abra-se para o amor de Deus. Abra-se para esse amor que é o vínculo da perfeição, que vai trazer paz ao seu coração.
que vai fazer você esquecer o passado, o Egito, o trauma, e você vai seguir em frente para viver a promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, e se você tiver uma pergunta a esse respeito, se você tiver algo que você deseja, enfim, dividir aqui, é só você entrar aí no chat, fazer a sua pergunta, ou mesmo aqui no grupo do WhatsApp, e nós vamos responder. Mas nós vamos agora colocar o nosso coração na presença de Deus. Eu sei que muitas vezes nós precisamos encarar os nossos medos. Nós precisamos encarar aquilo que nós não temos coragem. Mas a gente vai contar com o amor de Deus no nosso coração. Ore comigo agora. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que estivemos aqui juntos. Eu quero te agradecer por cada um que entrou nessa live. E que por algum motivo, Senhor, foram atraídos para ouvir esta palavra. Eu sei que não existe coincidência. Existe propósito, existe, Senhor, a verdade que o Senhor quer nos revelar para sermos livres. Por isso, entra agora na mente, entra nos sentimentos. Olha para essa vida que tem essa ferida na alma, que tem essa ferida do abandono e não consegue viver uma vida normal, ser feliz. Tira, Senhor, toda a raiz de amargura, tira a angústia, tira o medo, tira todo o sentimento de solidão e de abandono, tudo aquilo que gerou insegurança, tudo aquilo que gerou traumas, seja agora diante de Ti, Senhor, rompido. Como Moisés, mesmo sentindo todas aquelas coisas, ele tomou um posicionamento de crer que aquilo que o Senhor estava falando para ele era uma verdade que o libertaria. Por isso que esta palavra entre agora no coração de cada um. E quem se sente assim e precisa ser curado, que receba agora o teu poder. Que para a liberdade que o Senhor nos chamou, essas vidas sejam livres definitivamente. Porque o Senhor diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu declaro que toda a ferida emocional do abandono que te machucava, que te causava dores, hoje o Senhor te liberta e Ele faz você conhecer a vontade dEle para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Que você sinta o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, o amor que encobre multidões de pecado. Entre agora no seu coração e você se sinta filho, amado de Deus, porque se seu pai e a sua mãe te abandonou, o Senhor te abraça, te acolhe e te chama de filho para você viver aquilo que é o propósito dele na sua vida. Eu te abençoo e declaro que você é livre em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero que você fique com essa palavra, que você fique com esse recado de Deus para você. Que você pare e comece a pensar e analisar que pensamentos você tem tido, que sentimentos você tem tido. E você vai colocar diante do Senhor, porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E o Senhor quer te abençoar com toda sorte de bênçãos. Por isso, esteja presente numa igreja. Não sofra aí sozinho, procure ajuda. Procure um pastor, uma autoridade espiritual, uma pessoa que você pode confiar e abrir seu coração. Se você quiser, pode mandar nas minhas redes sociais, no meu direct, ou uma pergunta, ou alguma coisa que você deseje, né, que eu converse com você. Se você quiser se abrir, eu estou à disposição. Você pode entrar nas minhas redes sociais e o meu Instagram é Rosana Abud, @RosanaAbud. Você pode também, enfim, estar comigo lá na Renascer de Vila Isabel. Eu ministro às quintas-feiras, às 19h30, começa, é o horário do culto. E domingo eu também estou às 18 horas, que é o culto da família, que você pode vir com toda a sua família, que fica ali na Zona Norte, aqui no Rio de Janeiro,
na Boulevard 28 de setembro, 258 em Vila Isabel. Eu estou esperando você. Amém? Então nós vamos agora para as perguntas, se tiver alguma pergunta aqui, pastora Suzy. Amém? Nós vamos olhar aqui. Amém. A Denise Aguiar. Bispa, Deus tem filhos favoritos? Olha, eu posso dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não existe filhos favoritos. Existem filhos que vivem o propósito de Deus. Então, o que acontece? Às vezes você olha uma pessoa e você fala, poxa, aquela pessoa dá certo, as coisas para ela parece dar tudo bem, parece que Deus ama mais aquela pessoa do que a mim. Isso é uma visão errada que nós temos, de perceber as coisas de uma forma segundo a nossa ótica. Se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo que está tão perdido, tão distante de Deus, Deus amou exatamente todas as pessoas. E Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos que vivem os propósitos dele. E talvez, para algumas pessoas, as coisas estejam acontecendo porque elas estão no centro da vontade de Deus. Porque elas descobriram que fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, viver uma vida de fidelidade e obediência, com certeza ela vai, colher esses frutos. Então dá a impressão de que aquela pessoa, ela é favorita. Não, é porque ela entendeu o propósito de Deus e ela está no centro da vontade de Deus. E isso é para todos nós. Deus não violenta ninguém. E não é porque ele é pai que ele vai dizer para você que você tem que fazer o que ele está mandando. Ele deixou a sua palavra, ele deixou as suas promessas, ele deixou as leis e os propósitos para cada um de nós vivermos. E ele nos deu o livre-arbítrio. Se você conhecer o propósito de Deus na sua vida e escolher fazer a vontade de Deus, com certeza, você não vai ser a filha favorita, mas você vai ser a filha que está vivendo o propósito de Deus. Amém? Temos mais pergunta? Maria Alice, uma criança que foi dada para adoção, ela pode desenvolver a ferida do abandono, mesmo recebendo o amor dos pais adotivos? Essa é uma pergunta muito importante. Aliás, tem muitas pessoas que nos procuram e muitos cristãos, eles às vezes não têm a opção ou não conseguem ter filhos, ou outros optam por adotar crianças, que isso é uma grande bênção, porque há centenas de crianças abandonadas precisando de um lar adotivo, de um lar que dê amor para elas. Eu acredito numa coisa, Nós também somos filhos adotivos. E o Senhor nos adotou como filhos. Nós não somos o povo hebreu. Mas a palavra fala que Deus nos enxertou na videira. E nós somos adotados pelo Senhor. E o amor que a gente recebe de Deus não nos faz sentir diferente das outras pessoas. Porque as mesmas promessas que estão contidas para o povo, ele diz, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, mas todos aqueles que me receberam foram escolhidos e foram colocados como filhos de Deus. Então, quando você é adotado por uma família que te dá amor, te dá carinho, que te dá referências, que supre as suas necessidades, de um pai e de uma mãe, porque eles vão estar lá ocupando essa posição. Eu acredito muito, que pai não é só aquele que gera, é aquele que cria, pai e mãe. Então eu acredito que esse amor, ele vai ser importante para essa criança. Mas vale observar o comportamento dessa criança. Porque pode, para uma criança, mesmo sabendo que tem pais que a amam, isso acontece às vezes com a gente. A gente sabe que o nosso pai e a nossa mãe nos amam, Mas quantas vezes você se sentiu abandonado por um momento, em alguns momentos? Você tinha
a consciência de que eles te amavam, mas naquele momento você se sentiu abandonado. Isso acontece. Então, observar essa criança. Ela pode desenvolver uma ferida do abandono? Ela pode. Mas se esses pais adotivos fizerem um acompanhamento com essa criança, observarem, né, o comportamento dela, dar o amor que eles precisam, essa criança vai precisar também sentir o amor de Deus. Porque às vezes não é só o amor de um pai e de uma mãe que vai ser suficiente. Se elas podem desenvolver, elas podem. Não significa que pelo fato de ser adotivos que elas vão. Elas sofreram sim um abandono, mas isso pode ser tratado, né, com cura interior, né, com amor, e a criança ter a consciência de que o amor de Deus é capaz de suprir essa carência, né? E se existe ali uma ferida, ela pode ser restaurada e curada em nome de Jesus. Amém? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Rosimeire Pires. Bispa, como ajudar uma pessoa que sofreu este desamor? Foi abandonada assim que o pai se separou. Passou fome e começou a trabalhar com 9 anos de idade. Não estudou e hoje só pensa em trabalhar. Bom, como ajudar essa pessoa? Primeiramente, eu acho que é importante conversar com essa pessoa e para que ela entenda que essa ferida está ali dentro dela. Como a gente falou aqui, ela buscou uma forma de escapar, né? Então começou a trabalhar com 9 anos, enfim, passou fome. Então essa pessoa, ela sofreu um trauma, ela sofreu um ferimento. E esse ferimento precisa ser tratado. Então, se ela só pensa em trabalhar, ela tem isso como uma forma, né, de tentar correr atrás daquilo que ela não recebeu, pode ser uma coisa sadia, mas se ela só está tentando esconder essa ferida, trabalhando, a ferida vai continuar ali. Então, como você pode ajudar? Falando para ela que é importante ela buscar ajuda. Uma ajuda espiritual, ou uma ajuda terapêutica, né? Que é importante, às vezes, assim como a gente tem uma dor de dente, você vai lá e você faz uma consulta no dentista para saber da onde vem essa dor, né? Você tem uma dor no corpo, você tem algum sintoma, você procura um médico e você vai tentar chegar a um diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa sozinha ela não consegue. Não sei se a pessoa é cristã ou não, às vezes ela não vai a uma igreja, ela não abre o coração dela para conhecer, né, as coisas espirituais. Então ela vai precisar fazer um tratamento terapêutico, ela vai precisar de uma ajuda médica, né, no caso um psicólogo ou um psiquiatra, em alguns casos porque só o psiquiatra pode prescrever uma medicação, dependendo do caso, né? Então não somos nós que avaliamos, mas o estado da pessoa, e você vai ajudar sim, falando para ela, olha, você já parou e prestou atenção que você tem essa ferida e que ela precisa ser tratada, né? Então ajude, convide para ir à igreja, convide para ela procurar uma ajuda, se é uma pessoa muito próxima de você, né? Que você tenha liberdade para falar, leve ela à igreja, procure um pastor, e procure também uma ajuda, porque essa pessoa, com certeza, ela tem feridas dentro dela, porque é abandonada, teve a separação, passou fome, enfim, teve que começar a trabalhar muito cedo. Trabalho é muito bom. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, é muito bom. Mas o fato de trabalhar não é o problema, mas se isso está sendo uma fuga para ela, ela se esconde atrás do trabalho, então a gente precisa ser investigado. E alguém precisa conhecer um pouco mais a fundo o problema dessa pessoa e tentar conversar. Se quiser me ajuda, me coloca à disposição. Amém? Mais alguma? Amém. Então é isso, queridos. Glória a Deus por esse tempo, por esse programa. Nós estamos encerrando e eu te espero ali na Renascer Vila Isabel, na Boulevard 28 de Setembro 258. E no dia 14 de junho nós estamos aqui de volta com mais uma live, falando de mais uma ferida. Eu vou fazer aqui uma série de feridas emocionais. E aí a gente vai falar de mais uma ferida,
aproveite, você que ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva, né? Coloque aí o sininho, toda vez que eu entrar ao vivo, você vai receber uma mensagem. Me ajude a divulgar esse canal e levar a palavra de Deus, levar a verdade para libertar as pessoas, né? Se você já viveu experiências com Deus, já foi curado e quer ajudar outras pessoas, então a gente tem que usar todos os caminhos possíveis. Eu quero agradecer o seu tempo aqui comigo, que Deus te abençoe, que você tenha aí uma noite de descanso, de renovo. Quarta-feira que vem, o Bispo Abud vai estar aqui também às 8 horas no podcast. Pode e vai, né? Você pode e vai acontecer coisas boas na sua vida. E no dia 14 de junho a gente volta aqui com mais uma live Saúde da Alma. Que Deus te abençoe, fique na paz e dia 14 nós estamos de volta. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.